Fala pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje vamos falar sobre a seguinte questão: a Igreja Católica adulterou o Novo Testamento? Bom, isso é o que muitos afirmam, né? Eu já vi em vídeos, em grupos de WhatsApp, em Facebook, em páginas, várias pessoas afirmando que a Igreja Católica adulterou o Novo Testamento. Mas será que isso procede? E por qual motivo eu coloquei um mapa na tela desse vídeo hoje? Vocês vão compreender um pouquinho sobre essa questão do texto, né, que é muito importante, que envolve ali a questão dos manuscritos do Novo Testamento, como que eles foram copiados, quais as regiões que eles foram copiados. E pelo que parece, as pessoas elas parecem não ter noção de como era o Império Romano nos tempos de Jesus. Então eu trouxe aqui esse mapa para mostrar a vocês como eram as regiões onde os manuscritos eles foram copiados, né? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho entre os textos gregos e as cópias, né, do Novo Testamento, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Peço a você que siga a minha página lá no Instagram, essa aqui, ó, Exegese Bíblica. O link está aqui na descrição. E aqui está o Pix do canal, caso você queira aí fazer alguma contribuição para ajudar a gente aqui, beleza? Então é isso aí. Não se esqueçam que quem quiser estudar grego do Novo Testamento, hebraico do Antigo Testamento, ou fazer um curso de teologia à distância, curso de teologia este que vai ter matéria sobre esse assunto de hoje, né, que é crítica textual do Novo Testamento, do Antigo Testamento também, certo? Eu preparei aí duas matérias sobre esses assuntos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Será uma das primeiras matérias do nosso curso, juntamente com o cano bíblico, como que se formou ali os 66 livros, né? Então a gente vai trabalhar tudo isso nesse curso, beleza? Então é isso aí, vamos lá para a questão de hoje. Bom, gente, é o seguinte, aqui você tem o Império Romano, né, nos tempos de Jesus. Vocês estão vendo aqui esse rio onde eu estou com a minha seta aqui? Então, o Império Romano ele foi dividido em duas partes, a parte ocidental e a parte oriental. Daqui para cá, desse rio aqui, ó, para cá, essa parte aqui é a parte ocidental, e desse rio para cá é a parte oriental, que tem como a sua capital Bizâncio, certo? Então Bizâncio foi o nome dado ao Império Romano na sua parte oriental. Até aí tudo bem. Vocês já ouviram muito, né, eu falando aqui no canal sobre os tipos de textos que nós temos dentro do Novo Testamento, certo? Você tem os manuscritos gregos que foram produzidos em Alexandria, essa parte aqui, ó. Esses manuscritos gregos que eu tenho aqui, esse Novo Testamento grego, o Nestle Aland, né, ou Nestle Aland, como alguns chamam. Esse texto aqui ele é baseado nos manuscritos que foram produzidos em Alexandria, certo? Que são aí os manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Então, os manuscritos que foram produzidos em Alexandria, eles têm características exclusivas de Alexandria. Quais são essas características? Eles são manuscritos mais curtos, né, com leituras menores. Eles são manuscritos com leituras mais difíceis. Eles são manuscritos com leituras não harmonizadas, entre outras coisas, né? Então, essas características compõem os manuscritos do Novo Testamento, os mais antigos que foram produzidos aqui no Egito, em Alexandria, beleza? Aí você tem o texto chamado texto bizantino, né, ou texto de Antioquia, que é o famoso texto bizantino, né, que vai compor aí a família 35,
né, do Ibur Pickering, que é um texto bizantino. Você tem o texto majoritário, que é esse aqui, que também compõe o texto bizantino, e você tem também o texto receptus, o texto recebido, né, que ele ganha esse nome no ano de 1633, quando ele foi, na época, ele foi o texto aceito mundialmente naquela época. Então, como ele foi o texto aceito, o texto recebido, então ele ganha esse nome de textos receptus, ok? Então, temos ali a Alexandria, né, que compõe os manuscritos mais antigos que nós temos do Novo Testamento. Temos o texto bizantino, que está aqui dentro dessa região, né, Ásia Menor, tal, por essas bandas aqui. Ok? E aí você tem também o texto ocidental, que é o texto dessa região aqui, né? Que tem como seu melhor representante o Códice de Beza, que é o códice ali do século V, né? Esse manuscrito ele é bilíngue, ou seja, ele é escrito em latim e em grego. Como a parte ocidental do Império Romano focalizou no latim, a parte oriental focalizou no grego. Bom, dito isto, eu peguei aqui 3 tipos de texto, certo? Texto ocidental, texto bizantino e texto alexandrino. Ok? Até aí ok, né? Quando nós vamos fazer uma comparação desses manuscritos, o que nós notamos, né? Nós notamos algumas coisas interessantes que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui vamos começar pelo texto de Alexandria, certo? Pelo texto crítico, também conhecido como texto crítico, né? Aqui eu tenho o texto de João, capítulo 9, versículo 38. Como vocês podem notar aí, o versículo 38 no Codex Sinaíticos, que é um códex do século IV, que foi produzido em Alexandria, certo? No Egito. Aí você tem o papiro 75, que também é um texto alexandrino. Você nota que esses dois códices aqui, eles não têm o versículo 38 de João capítulo 9. Observe que esse versículo está omitido. E aí você tem essa cópia aqui do século 4, essa cópia aqui do século 3 ali, né? Ano 200 ali nessa faixa. Por outro lado, você tem aqui, ó, o Codex Vaticanus, que também é um texto alexandrino, considerado texto alexandrino, e o interessante é que ele tem o versículo 38, né, do capítulo 9 de João. Aí você tem o papiro 66, que é um dos papiros mais antigos do Evangelho de João, e ele tem também aqui o versículo 38. A minha pergunta é: se Roma adulterou o texto do Novo Testamento, qual texto aqui Roma adulterou? Eles arrancaram o versículo 38 ou eles acrescentaram o versículo 38? E se eles adulteraram, se a Igreja Católica adulterou, por que eles não arrancaram esse versículo de todas as cópias? Ou por que eles não acrescentaram esse versículo em todas as cópias alexandrinas? Isso só mostra que o texto grego do Novo Testamento ele não estava em domínio de um único grupo específico. Porque se ele estivesse em domínio de um único grupo específico, esse grupo poderia muito bem alterar todas as cópias, o que logicamente é impossível naquela época. Bom, imagine, né? Vamos voltar aqui para o mapa. Imagine que nessa época aqui a gente não tinha carro. Quando eu falo a gente, né, eu estou falando o pessoal ali, né? Não existia carro, não existia avião, não existia celular, não existia internet, não existia nada disso. Então, quando uma cópia estava sendo produzida no Egito, automaticamente os outros lugares que também estavam produzindo cópias, os escribas eles não tinham contato. Logo, era impossível deles adulterarem o Novo Testamento em todas as cópias. Alguém poderia adulterar uma parte, um texto, mas sempre tinha um texto que iria ser copiado, não adulterado.
Então, só por esse motivo aqui, a gente já nota que é praticamente ou é impossível, digo com todas as letras, é impossível a Igreja Católica ter adulterado o Novo Testamento, porque as variantes textuais que têm o seu lado positivo nessa questão, elas mostram que os manuscritos, quando eles diferem entre si, está mostrando o quê? Que esse texto ele não estava em domínio de um grupo específico. Mas vamos continuar, né? Aqui é outro texto de João 16, versículo 15. João 16, versículo 15 está omitido, não existe no Códex Sinaíticos, não existe no Papiro 66, mas ele existe no Códex Vaticano. Todos esses três textos, eles são da mesma região geográfica. É um texto alexandrino. Aí eu pergunto, se a Igreja Católica adulterou, por que eles não adulteraram o versículo 15 em todas as cópias? Afinal, eles adulteraram esse texto como? Eles arrancaram esses versículos, esse versículo, ou eles acrescentaram esse versículo? E por qual motivo eles iriam acrescentar o versículo 15 ou arrancar o versículo 15? Em que esse texto iria influenciar na teologia católica romana? Bom, como vocês podem ver, né? Duas cópias aqui que não trazem o versículo 15, uma cópia ali traz três textos na mesma região geográfica. Isso mostra que mesmo o texto sendo produzido na mesma região geográfica, ele não tinha domínio de um único público ou de uma única pessoa específica ou de um determinado grupo de, digamos, católicos ou seja lá quem for. O texto ele estava muito espalhado. Então, como ele estava muito espalhado, se alguém fosse adulterar uma cópia em um local, o outro escriba ele nem sequer sabia. E ele ia passar a cópia corretamente, e essa cópia iria ser repassada e repassada e repassada e repassada durante os séculos. Então, as variantes textuais do Novo Testamento, elas mostram claramente que o texto não estava em domínio de uma única pessoa ou de um único grupo ou do império ou seja lá do que for. Vamos continuar analisando aqui mais algumas questões interessantes. Aqui é o livro de João, capítulo 19, versículo 20. Esse aqui é o Códex Sinaíticos. Esse aqui é o Códex Vaticanus. Olha só, o Vaticanus, ele traz o texto todo. E o Sinaítico, ele omite o versículo todo. A questão é, qual texto aqui ele foi adulterado? Os dois são praticamente do mesmo século, século IV. Então, quem adulterou quem aí? Alguém tirou esse texto ou alguém acrescentou? Então, isso mostra que as duas cópias foram produzidas em Alexandria e mesmo assim elas seguiram textos diferentes. Se eles tivessem a tendência de acrescentar o texto do Novo Testamento, no caso de arrancar alguma coisa ou alterar, a preocupação seria fazer isso com todas as cópias. Afinal, nenhuma cópia poderia sair dali perfeita ou correta, digamos assim, né? Se fosse papel da Igreja Católica adulterar mesmo, eles jamais iriam permitir isso. Além do mais, por que os livros do Novo Testamento eles não colocaram as doutrinas principais do catolicismo, como a ascensão de Maria, por exemplo, o purgatório? Por que eles não acrescentaram essas ideias ou em algum livro aí do Novo Testamento? Então fica aí essa pergunta, né? Por que a Igreja Católica não colocou as suas doutrinas dentro de algum livro do Novo Testamento? Prosseguindo aqui, vamos analisar, aqui nós temos agora, eu acabei de mencionar o texto que foi produzido em Alexandria. Agora vamos analisar o texto que foi produzido em
Bizâncio, né, que é considerado como texto bizantino. Esses três textos aí que vocês estão vendo, né, um é esse aqui, certo? Que é esse aqui, ó, a família 35, né, do Ibur-Pickering. Esse aí abaixo, o Novo Testamento Interlinear Analítico, é esse aqui, certo? E esse outro aí é o Textos Receptus, que está chegando para mim essa semana, né? Mas eu tenho ele aqui de forma digital. O que acontece? Esses três textos, eles foram produzidos nessa região aqui, ó, né? Aqui Bizâncio, Ásia Menor, Antioquia, tal. Beleza. Quando nós vamos analisar esses três textos e fazer comparações entre eles, nós encontramos a mesma coisa que nós encontramos nos manuscritos de Alexandria. Olhem só que coisa interessante, ó. Aqui eu tenho o famoso texto de 1 João 5:7. A famosa coma joanina, né, que vai dizer ali, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Note que esse aqui é o Textos Receptus, tá? Ele traz a leitura inteira, ó. Como vocês podem ver, né? Hot 3, Eisin, Roi, Marturuntes, Emto, Urano, Ropater, Rologos, Kai, Torragium, Pneuma, Kai, Rotoi, Roi 3, Reisin, né? Reneisin, ou Reneisin, né? Já que ele é uma palavra proclítica, você pronuncia juntamente com a palavra seguinte, né? Então você tem Reneisin, né? Reneisin. Bom, interessante, né, que o texto majoritário, que no caso seria esse aqui, ó, o texto majoritário, que seria esse aqui, ele não traz essa parte, ele só fala aqui, ó, Hot 3, Eisin, Roi, Marturunte, por Marturuntes, porque três são os que testemunham, parou aqui. A família 35 do Pickering, que é esse aqui, ó, também ele para igual ao texto majoritário, porque três são, Eisin, Roi, Marturuntes, que testemunham, ou que testificam, né? Agora, o Textos Receptus, ele já coloca um texto, ele já vem com um texto bem maior, né? Bem mais longo, certo? Então, se a Igreja Católica, ela adulterou o texto, né? Então, a minha pergunta é, por que que eles iriam acrescentar apenas aqui nesse texto, iria deixar os outros textos livres? Isso não faz o menor sentido, não é? Esse texto aqui, ele é acusado pelas pessoas aí, onde falam que a Igreja Católica adulterou 1 João 5:7. Bom, só está atestada no Textos Receptus. Não está atestada num texto majoritário, não está atestada na família 35, não está atestada no texto crítico, não está atestada em mais ninguém. Então, que adulteração católica fraca foi essa? Como é que eles iriam deixar a grande maioria dos manuscritos de fora dessa suposta alteração romana? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês, né? Vamos continuar. Aqui em Atos 8:37, o Textos Receptus, ele traz o versículo todo. Observa aqui, o versículo todo, que é como está em sua Bíblia em português, né? Aquela passagem lá que Filipe, né? Ele vai batizar aquele eunuco, né? O eunuco pergunta a ele o que era necessário. Aí Filipe fala: se crê de todo o teu coração, tal, né? Que Jesus é o Filho de Deus, né? E tal, e aí você vai ser salvo, né? Basicamente isso. Aí ele vai dizer: eu creio sim, e tal, né? Enfim. O versículo 37, que está aqui no Textos Receptus, que ele está presente aqui, ele está omitido no texto majoritário, está omitido na família 35. Bom, se a Igreja Católica adulterou, acrescentou esse texto aqui, né? Por que não acrescentou também nesses outros textos aqui? Ou também no texto crítico, né? Aquele texto lá de Alexandria que eu mencionei agora há pouco. Estranho, não é?
Vamos continuar com mais alguns exemplos. Aqui você tem Atos capítulo 9, versículo 5. Atos capítulo 9, versículo 5, você nota que no texto majoritário e na família 35, eles terminam aqui, ó, diokeis, certo? Diokeis. O texto dos Receptos, ele não termina em diokeis, ele continua. Escleron, soi, pros, kentra, lactizen. Ou seja, essa é a parte final, onde Jesus ele vai dizer a Paulo, né? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, né? Que é uma expressão idiomática que significa não adianta lutar contra a minha vontade. Essa expressão aí, que está aí, por que não foi alterada também nos outros textos? Lembrando que esses textos aí, eles fazem parte da mesma tradição, da tradição bizantina. Isso mostra também que o texto bizantino ele não estava preso a um grupo específico ou a uma única pessoa que chegou ali e alterou o texto como quis. O texto ele estava espalhado. Então foi exatamente o que eu falei. Se alguém fosse adulterar algum manuscrito em algum lugar, em outro lugar ele não seria alterado. Porque o escriba ele não tinha celular para ligar para outra escriba. Olha, altera aí tal versículo aí, né? Não iria fazer isso, né? Muitos escribas nem sequer se conheceram. Não é verdade? Agora vamos fazer uma comparação de todos os textos ocidental, bizantino e crítico. Vamos lá. Olha só isso aqui, ó. Aqui eu tenho Mateus capítulo 9, versículo 34. Olha só, eu peguei aqui, né, 4 textos gregos. Esse texto aqui é o texto ocidental, o texto de Beza. Olha, o texto ocidental do Códice de Beza, ele não traz o versículo 34. Mas o Códice sinaíticos, o Códice Vaticano, o texto bizantino, eles trazem o versículo 34. Perceberam? Agora vamos voltar aqui na questão do império. Vocês lembram que foi que eu falei agora há pouco? Se algum escriba ele fosse adulterar o texto em algum lugar, os outros lugares não seriam alterados. Então, nesse exemplo aqui, o texto do Ocidente, que foi feito nessa região aqui, ele foi omitido o versículo 34. Alguém arrancou esse texto. Porque quando você vai para os manuscritos alexandrinos, eles trazem, como esse exemplo aqui, o texto bizantino também traz. Então, quer dizer, eu tenho regiões geográficas diferentes atestando o mesmo texto, e eu tenho apenas uma região geográfica omitindo esse texto. Então, é uma questão que não tinha como a Igreja Católica adulterar todos os manuscritos do Novo Testamento. Isso é impossível. Porque o Império Romano ele era muito vasto. Tinha parte do Ocidente, a do Oriente, e no Oriente ele tinha vários locais, né, como vocês podem ver. Olha, aqui você vai ter a Trácia, vai ter Éfeso, vai ter a Grécia, Creta, Ásia Menor, Antioquia, Damasco e por aí vai. Então, quer dizer, o escriba que estava fazendo uma cópia aqui na Ásia Menor, o escriba que estava aqui em Alexandria, você acha que eles tinham contato? Era de ter uma comunicação para alterar as cópias? É lógico que não. Até porque o próprio texto bizantino ele difere do texto de Alexandria em diversas passagens. Então, se alguém alterou errado. Lamento informar os críticos, mas alterou errado. Aqui nós temos também na passagem de Mateus, Mateus capítulo 21 de Mateus, versículo 44.
Aqui de novo, né? O Códice de Beza, ele omite o versículo 44. Os outros textos gregos, Códice Vaticano, Códice Sinaítico, o texto bizantino, né? O texto majoritário, assim como os outros, né? O textos receptos, a família 35, todo mundo traz. E o texto ocidental ele foi omitido aqui. Foi o que eu falei. É ou não é? Não tem como você alterar um texto desse que foi produzido num ambiente gigantesco, onde tinha milhares e milhares de pessoas, onde pessoas faziam cópia de tudo que é tipo, né? Até porque se você pegar aqui, ó, na Ásia Menor, a maior concentração da igreja no século 2, 3 e 4 estava aqui, ó, Ásia Menor. A maior demanda de cópia iria sair daqui, porque a concentração era maior, tinha bastante gente, e aí precisava de mais cópias para suprir a necessidade de todas as pessoas para lerem. Então, eu afirmo com todas as letras, é impossível Roma ou a Igreja Católica ter alterado o texto do Novo Testamento. Isso não tem o menor cabimento. Então, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.